vou sincronizar o áudio. Muito bem, se você caiu nesse vídeo, se você procurou por esse vídeo porque você é um produtor audiovisual e está em dúvida de qual fone você precisa comprar em termos de qualidade, valor e também de confiança para fazer os seus trabalhos. Hoje o assunto vai ser Apple, vai ser Mac. Por quê? Eu passei por uma experiência muito individual, onde eu comprei um MacBook e todos os fones que eu comprava para colocar naquele bem suado computador me apresentavam ou inconsistência ou delay. Inconsistência no Bluetooth, principalmente de ficar desconectando no meio do trabalho. O que fez eu simplesmente arremessar no chão e jogar pelo bueiro. Enfim, um dos fones que eu tive foi esse Corsair que eu sempre usei em um Windows, que é o modelo H55. Você encontra ele por menos de R$300 na Kabum e ele é um fone muito bom. Ele tem um receptor dongle de 2.4 GHz e ele tem no Windows menos de 1 milissegundo de resposta. Coisa que no Mac não é a mesma coisa por causa do USB 3.0, enfim, a taxa de transferência é diferente. Hoje o assunto vai ser comparativo de AirPods normal com o AirPods Pro. Não necessariamente os modelos que eu tô falando, que esse daqui é o AirPods 4, é o mais atual, e esse daqui é o AirPods Pro 2. Por que eu não vou falar desses modelos em específico? Porque hoje em dia não compensa você comprar um AirPods Pro 2, porque ele tá R$200 de diferença na Amazon, comparado com o próprio site da Apple. Então você não vai ser burro de ir lá comprar no próprio site da Amazon e pagar um valor parecidíssimo num fone que tem menos recurso no sentido de 2 horas a menos de economia de bateria, um chip pior, uma proteção contra suor e poeira a menos, pelo valor quase de um fone bem mais atual. Não faça que nem eu, que eu comprei 2 semanas antes de lançar o Pro 3. Enfim, o nosso comparativo vai se basear em duas coisas. Um teste do YouTube, que é para Bluetooth, em que você conta os milissegundos do teu fone de resposta. Um teste num vídeo normal com proxy ativado e com proxy feito. E num outro vídeo sem proxy feito, com os takes sincronizados no tempo da música. Então, vou começar a gravar a tela do Mac. Vou começar a gravar a tela toda mesmo, porque é o que puxa mais, né, dele. Ele não vai ficar precisando pensar em esconder a barrinha aqui embaixo, enfim. Esse Mac não é o Mac que eu uso no dia a dia. Esse aqui é um MacBook Air, modelo M2 2022 com 8 GB de RAM. Por que eu não trouxe o meu? Porque o meu modelo já é MacBook Pro com mais GB de RAM, com mais memória interna, com mais chip. Por que eu não trouxe nele? Porque geralmente o pessoal do dia a dia vai ter essa belezinha custo-benefício aqui. E se tratando de uma questão fone, não adianta você comprar um MacBook que custa R$5.000, que custa 15, 10, 20 mil reais e não comprar um fone de qualidade para usar nele, seja no dia a dia, seja na própria academia, principalmente se você já tem um iPhone. Então, vamos começar nosso primeiro teste com o AirPods 4, com cancelamento de ruído. A sensação de colocar ele no ouvido é basicamente a seguinte: eu não gosto particularmente porque ele tem essa sensação de plástico tocando na sua orelha, o que pra mim acaba machucando um pouco a orelha. Vamos começar o teste aqui no de milissegundos, tá? Você vai abrir o seu YouTube e vai abrir esse vídeo áudio teste, delay teste, que é para Bluetooth, beleza? Eu vou fechar o Google Chrome para garantir de que a memória RAM não vai atrapalhar a gente na hora de fazer o teste tanto de um quanto o outro. Vou seguir esse mesmo padrão. E agora a gente vai pro teste aqui do primeiro vídeo, né? Que é o vídeo que eu comentei com vocês, que ele tá com proxy feito e só vai precisar fazer o pré-render antes. Antes disso, eu vou mostrar aqui para vocês os recursos. Quando você entra aqui nas configurações do som, ele tem um modo que o Pro não tem, que é o desativado, que é basicamente o modo em como você escuta com o fone quando ele tá na tua orelha. A gente tem o modo ambiente, que você se escuta bem normal, como se estivesse sem o fone. Inclusive, eu acho o modo ambiente do AirPods 4 melhor do que o do Pro 2, porque o Pro 2 ele fica um pouquinho robótico por causa de questão de tentar fazer com que você não sinta que você tá com a borracha na orelha. Tem um adaptável, que é... ele percebe o momento em que você precisa estar ou não com algum dos modos ativos. E o cancelamento de ruído, que eu só uso em ambientes muito barulhentos. Tem detecção de conversa, que ele detecta quando você tá falando e aí ele diminui o som. Isso eu não gosto muito de nenhum dos dois fones, não sei se aprimoraram no 3, mas eu não gosto por causa que até ele identificar que você tá falando, ele demora um bom tempo. Então vamos lá, primeiro teste, eu vou dar play. Os primeiros milissegundos do Premiere é um pouquinho demorado.
demorado sim para começar a dar play. Então aqui a gente vai levar em consideração a legenda. Se a legenda estiver condizente com o que o cara tá falando e com o que eu tô ouvindo, significa que o fone tá sincronizado, certo? E agora a gente vai pro outro vídeo. O outro vídeo é um vídeo em que tá sincronizado com a música, então talvez dê para perceber uma diferença maior na hora que fazer a troca de take. Esse não tem pré-render para fazer, é só numa transiçãozinha que tem ali em cima. Uma das coisas que você pode levar em consideração na hora que você for ver se o seu fone tá acompanhando ou não, principalmente no Final Cut, é quando você dá play, é quando você mexe a agulha para frente e para trás e vê se ele toca alguma coisa. Se você mexe a agulha para frente e para trás e ele não faz barulho nenhum, é porque o seu fone tá uma porcaria. Aqui no caso ele já travou, normal, porque esse vídeo ele tá sem proxy. Então vamos lá, 3, 2, 1 e dê play. Certo, agora vamos pro AirPods Pro. Eu vou encerrar o Premiere, vou deixar esse daqui de lado. As primeiras impressões é que é um fone confortável, mas o teste que eu vi todo mundo fazendo é basicamente isso aqui, ó. Você chacoalha a cabeça e vê se esse fone cai da orelha. No meu caso não caiu, então ele serviu muito bem. Construção, igual eu já falei, é um pouco mais plástico, né? Você percebe que é um material inferior, o que não deveria ser por causa do valor, que ainda continua sendo um fone de acima de R$1.000. Pro 2, a sensação é completamente diferente, já é um modo de transparência bem diferente, porque principalmente que o do 4 é mais forte, igual eu falei, como ele não tem a borracha, você acaba se escutando um pouco mais. Agora, esse daqui não é que você não se escute, mas às vezes eu falo um pouco mais alto do que eu deveria. Vamos lá, mesmo teste, eu vou abrir aqui o YouTube do zero, vou entrar no mesmo vídeo, fazer o mesmo procedimento com os dois. Tá, agora vamos pro primeiro vídeo, que é o mesmo vídeo que eu já tinha falado, que é aquele que tá com o proxy feito e com um pré-render feito. E ele também não tem sincronia com a música. Não tem sincronia, eu quero dizer no sentido de ele não precisa ser na batida. Mesma coisa, os primeiros segundos demoram um pouquinho, ok, vou até o mesmo local, vou salvar e vamos pro segundo vídeo. O segundo vídeo é aquele que não tem proxy feito, então ele vai puxar mais, vai exigir mais, né? E já é sincronizado com a música, então pode ser que puxe um pouquinho mais também. Início, mesma coisa, renderizar, fazer o pré-render só daquela transição, e é isso. Vamos lá, 3, 2, 1 e play. Ok, beleza. Tirar os dois, a diferença é grande até no peso no ouvido. Quando você pega e tira os fones e vai colocar na caixinha, você percebe que a construção deles é bem diferente. E uma coisa que eu esqueci de mostrar é que o Pro 2 tem a mesma coisa que o outro. Deixa eu só tirar ele da caixinha aqui para ele executar aqui. Ele tem os mesmos modos, ele só não vai ter um modo desativado, por causa que nesse fone não tem sentido, já que ele tem a borracha. Já vai ter um modo ambiente adaptável, cancelamento de ruído, detecção de conversa, mesma coisa. Agora vamos pro comparativo técnico entre um e outro. A gente vai abrir direto dos próprios sites da Apple, tá? Porque é onde a gente vai encontrar as melhores informações dos próprios fones. Aqui a gente entra, ele já dá o Pro 3, a gente vai trocar pro Pro 2, porque a gente até poderia comparar com o Pro 3 para ver, mas como eu só tenho o Pro 2, eu vou falar sobre o Pro 2, depois a gente faz um comparativo bem breve entre o Pro 2 e o Pro 3. O Max, ele tá aqui, mas a gente não vai usar ele em consideração para nada. Aqui ele não dá o preço do Pro 2, tá? Por causa que é um fone que a Apple em si já não tá vendendo mais, mas na Amazon você encontra por R$2.500, R$2.400. O chip dos dois é basicamente o mesmo. O cancelamento de ruído vai ser melhor, justamente por causa da questão da borracha. O modo dele é basicamente o mesmo, modo adaptativo e modo ambiente. Detecção de conversa é a mesma coisa, o áudio espacial, que é quando você mexe a sua cabeça. Quando você coloca o fone e você tá olhando pro teu Mac, por exemplo. Você vira a cabeça, o som fica no Mac. Então você mexe a cabeça para direita, o áudio vai vir mais na esquerda. Uma coisa muito legal que o Pro 2 tem é o teste de audição, modo aparelho auditivo e redução de som alto. Tanto que o certificado de redução de ruído dele, que é uma informação que eu recebi na compra, é de que ele tem o mesmo nível de redução para autistas. Então ele é um nível muito melhor, teste de audição no sentido de, se você está ouvindo uma coisa muito alta, ele vai baixar o volume mais de uma forma mais intensa e automática para que não prejudique o seu ouvido. Tradução ao vivo os dois têm. O controle por toque é no Pro 2, que você toca para cima e para baixo, e o sensor de força é quando você faz força para ir para cima e para baixo. Não significa que você tem que quebrar o fone de tanto apertar, mas enfim. Aqui, ele dá a métrica da gente de até 6 horas de áudio com apenas recarga do próprio fone e com cancelamento ativo de ruído ativado. Já o Pro 4 no modo desligado, ele tem até 5 horas, então ele vai ter mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas de autonomia no modo cancelamento de ruído. Aqui ele dá no estojo, com todas as cargas do estojo, até 30 horas com cancelamento de ruído ativo, e o outro ele dá até 30 horas com a carga do estojo, no sentido de como você vai estar gastando mais bateria com cancelamento de ruído ativo, você vai precisar recarregar o
fone muito mais vezes. Então ele dá até 30 horas com o estojo, mas provavelmente ali com cancelamento de ruído vai ser umas 20 horas. Os dois têm recarga MagSafe sem fio, que é... Aqui um fala MagSafe, o outro fala sem fio, mas é basicamente a mesma coisa, que é compatível com o carregador do Apple Watch, é compatível com qualquer carregamento de indução em que ele se encaixe. O Pro 2 tem um negocinho para você colocar um cordãozinho, caso você queira. Eu coloquei direto na capinha, que eu uso ele, mas você pode colocar um cordãozinho caso você queira. E o 4 não, mas os dois têm um alto-falante para buscar, caso você perca o fone. E os dois têm as mesmas entradas. São 4 furinhos no total. A resistência, poeira, suor e água dos dois é exatamente igual. Os dois têm o modo da Siri e o pareamento dinâmico, que quando você está olhando para o seu dispositivo que está na mão, ele vai transferir o som daquele dispositivo para que você está olhando para sua orelha. Um comparativo muito rápido com o Pro 3 para vocês saberem. Aqui ele está dando R$ 2.699 do Pro 3, o que ao meu ver compensa muito, porque eu paguei R$ 2.499 no meu Pro 2 15 dias antes de sair o Pro 3. Porque eu paguei esse valor, ele estava 1.900 e alguma coisa, eu acabei pagando R$400 a mais, R$500 a mais, para ter mais um ano de garantia estendida pela Magazine Luiza de proteção contra a água, mas essa é proteção à água mesmo, não a resistência. Ou seja, derrubei na água, eles vão me dar um outro fone ou me dar o valor. Aqui, o chip dos dois é basicamente o mesmo. Cancelamento de ruído já é 4 vezes melhor comparado com o AirPods original, ou seja, com o primeiro AirPods, não em comparação com o Pro 2, ou seja, vai ser 2 vezes melhor do que o Pro 2. Mesma coisa nos modos, detecção de conversa, mesma coisa, o áudio especializado, a mesma coisa. Ele tem uma edição de frequência cardíaca para exercícios, o que já é uma coisa muito boa para quem não tem Apple Watch. Teste de edição é a mesma coisa, redução é a mesma coisa, controle por toque é a mesma coisa. Tem 2 horas a mais de autonomia, que já é um tanto muito bom, só que a autonomia do próprio estojo já diminui um pouco. Eles aumentaram um pouco a bateria do próprio fone, porque você vai estar mais tempo com o fone na orelha do que sem o fone, e ele já reduziu para 24 horas de áudio. Aqui os dois têm a mesma coisa do carregamento do MagSafe, basicamente, e ele melhorou bastante na resistência de poeira, suor e água, que basicamente agora a resistência é melhor para quem soa bastante, para quem usa o fone em ambiente bastante empoeirado, enfim. Para mim, dinâmico, mesma coisa. Aqui hoje, se você entrar para comprar o AirPods Pro 2, você vai encontrar ele muito caro. Você até consegue encontrar no Mercado Livre, mas eu não recomendo comprar no Mercado Livre porque nem sempre vai ser original. Aqui no Magazine Luiza eu já acho um pouco mais confiável. Você vai acabar encontrando ele no valor ali de 1.246. No Brasil tá mais barato, mas o AirPods 4, eu trouxe ele dos Estados Unidos por $70, o que saiu menos de R$500, ou seja, uma diferença muito grande comparado com o valor do próprio Brasil. O Pro 2 compensa se você comprar ele nessas lojas. Se você for comprar direto na Apple ou se você for comprar no MyPlace, já não compensa, porque o valor vai ser muito diferente comparado com o próprio site. Em vez de você comprar o Pro 2 no MyPlace, você compra o Pro 3 direto no site da Apple, que vai estar o mesmo valor. Resumindo, os dois fones são muito bons e tudo vai depender da sua demanda. Se você é uma pessoa que faz bastante sound effects, se você é uma pessoa que sincroniza bastante vídeo, se você sincroniza bastante áudio, você vai precisar usar no Mac o AirPods Pro, da linha Pro, ou aquele grandão de concha. Você vai precisar usar o Pro 1, o Pro 2 ou o Pro 3. O Pro 1, sim, é melhor em termos de delay, o AirPods 4. Eu percebi que, principalmente naquele teste do YouTube, parece que ele não vai conseguir quicar a bolinha no momento certo. Já o AirPods Pro, você percebe que ele quase se antecipa para quicar a bolinha, ou seja, ele fica exatamente no tempo certo. E na edição de vídeo é a mesma coisa, parece que o Pro, ele sobrecarrega menos na hora de transmitir o áudio, é um pouco mais fluido. Então, acontece que a única coisa que vai te dar delay é o seu próprio hardware. Agora, o hardware do notebook que você estiver usando. Agora, o AirPods 4, o que vai limitar é o próprio hardware dele. Acaba, infelizmente, tendo um pouquinho de delay, mas é num caso, assim, se você presta muita atenção. Geralmente, quando você está editando e você for sincronizar música, efeitos sonoros, essas coisas, você presta bastante atenção na waveform. Então, pode ser que a justificativa de R$1.000 de um valor de um para o outro não valha a pena por causa disso. Então, a minha recomendação é: compra o Pro 2 se você tiver ecossistema Apple, porque não é uma questão de você pensar, estou gastando metade do valor de um notebook como esse num fone. É uma questão de você já tem um notebook de alto valor com um desempenho legal para o seu audiovisual. Você comprar um fone ruim ou um fone que vai te dar instabilidade
ou uma incerteza vai fazer com que durante o tempo você compre muitos fones e no final das contas o tempo que esse aqui vai durar, se você for calcular, vai ser mais barato esse fone do que todos os outros que você comprou a sua vida inteira. Bateria, em questão de manutenção de bateria, o Pro 2 vai precisar de menos manutenção de bateria ao longo do tempo do que o AirPods 4, porque a bateria do AirPods é menor, ela dura menos tempo, ou seja, o ciclo dela vai durar muito menos do que o Pro 2, justamente por causa dessas 2 horinhas de diferença de autonomia de bateria. Então, a minha recomendação é essa: compra o Pro 2, ou o Pro 3, ou o Pro 1, dependendo se você tiver algum amigo vendendo muito bem o Pro 1. Eu conheço pessoas que têm desde 2016 e desde o 2018, que provavelmente foi quando teve o lançamento, e usam até hoje, só mandou trocar a bateriazinha ali e continua usando. Então é isso, esse foi o review de hoje. Se você quer ver mais reviews de equipamentos audiovisuais, que inclusive a gente vai ter desse SSD do SanDisk Extreme Pro pro SanDisk normal, que é o que está sendo usado nesse MacBook aqui, que é o que está sendo usado nesse MacBook, tá cheio de adesivo, pro T2 da própria Samsung. Então, se você gostou, clica, manda pro seu amigo que também trabalha com audiovisual e precisa de um fone para trabalhar, curte, comenta e deixa o seu feedback aqui embaixo. Um abraço!